Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Física. A gente segue aí com a parte de Mecânica. Dentro de Mecânica, a gente agora vai começar um blocão chamado Dinâmica. Dinâmica é formado de vários conteúdos e o primeiro deles é a parte de leis de Newton. A gente precisa aprender bem esse conteúdo de leis de Newton porque ele representa realmente a base de toda essa parte de mecânica. A gente não pode ter uma formação falha nessa parte de leis de Newton. Bem, a primeira lei de Newton é conhecida como a lei da inércia. A lei da inércia é uma lei bem, vamos dizer assim, emocional. A gente tem esse sentimento da palavra inércia. Quando a gente fala de inércia, a gente diz normalmente que existe uma dificuldade em mudança. Inércia está associado a isso, a uma dificuldade em mudar. Então, a inércia, a lei da inércia é conhecida assim, ó. Todo corpo continua no estado de repouso ou no estado de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. De maneira, vamos dizer assim, matemática, o formalismo matemático dessa primeira lei é dizer, se não houver força atuando, ou se a resultante das forças for zero, só podem haver duas situações. Ou ele permanece no estado de repouso, ou ele segue em movimento retilíneo uniforme. Então, se ninguém está fazendo nada, ou se todas as forças acabam gerando uma força resultante nula, ou ele continua parado, ou ele segue sem sofrer nenhum desvio, nenhuma alteração. Não muda nem o valor, nem a direção da velocidade. Então, isso é a nossa primeira lei da inércia. Temos algumas figurinhas importantes aqui da inércia. Por exemplo, quando a gente tem um automóvel, e esse automóvel aí, ele dá um freio. Então, a tendência do corpo do cidadão é permanecer em movimento. De maneira análoga, se esse carro ele estava parado e ele acelera, então a tendência do menino é ir para trás. Tudo isso tem a ver com permanecer no estado que se encontrava. Estava em movimento, a tendência é ir para frente, continuar em movimento. Estava parado, a tendência é continuar parado. Se for uma trajetória curva, quando o fio aqui, ó, ele é cortado, a tendência é seguir com a velocidade que ele tinha exatamente naquele momento em que o fio foi rompido. Então ele sai pela tangente, que foi a velocidade que ele tinha imediatamente antes de acontecer aqui esse rompimento. Muito bem, temos agora a segunda lei, que é a lei que a gente diz que é a lei da equação. É a equação que a gente vai usar o tempo todo. Não tem um nome especial, é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. A expressão é essa aqui, ó, força é massa vezes aceleração. A gente pode dizer assim, ó, se existir uma massa que esteja acelerada, é porque tem uma força atuando nessa massa. E se eu disser que a massa é sempre a mesma, quanto maior for a força aplicada nessa massa, maior vai ser a sua aceleração. Então é importante que você memorize essa expressão aí, força igual a ma. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é fornecida em quilogramas e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. E esse pacote de unidades quilograma, metro por segundo ao quadrado, a gente vai batizar, chamar de Newton. Newton vai ser a unidade de força. Falou força, seja força elétrica, força elástica, força magnética, é força, a unidade é conhecida como newtons. Muito bem. Outra informação que eu devo colocar aqui para vocês é o seguinte. Para onde apontar a força resultante, vai apontar a aceleração resultante. Essa força resultante e a aceleração resultante, elas são sempre paralelas e apontam no mesmo sentido. Então, eu posso garantir que para onde apontar a força resultante, vai estar apontando também a aceleração. Repetindo, força e aceleração têm a mesma direção e sentido, já que a massa é sempre uma grandeza positiva. Dando sequência aqui, vamos para a terceira e última lei, a chamada ação e reação. Quando um objeto empurra um ou outro objeto, vou chamar assim, o objeto A empurra o objeto B. Se o objeto A empurra o objeto B devolve, empurra o objeto A. E as características dessa ação e reação são as seguintes. A ação e reação, elas têm sentidos opostos. Como estamos vendo aqui, ó. Se um está para a direita, o outro vai estar para a esquerda. E uma outra característica é que elas têm valores iguais. O valor da ação é exatamente o valor da reação.
E se um é horizontal, a outra também será horizontal. Se um é vertical, a outra também será vertical. De tal forma que a gente garante que as direções elas são iguais. E elas atuam sempre em corpos diferentes. Então, a A empurra B, existe a ação em B e a reação em A. Então, esse jogo aí a gente tem que estar ligado. Além dessas três leis de Newton, a gente precisa falar de uma consequência da segunda lei, e que é a força-peso. Quando a gente tem uma massa e essa massa é solta, ela está sob a influência da gravidade. Então, na prática, a gente tem uma massa acelerada. Ora, se a gente tem uma massa que está acelerada, então é porque tem que existir uma força. E a gente chama essa força de força-peso. Essa força-peso está associada à atração que o planeta exerce sobre esse objeto. Essa atração que esse planeta exerce sobre esse objeto, que a gente vai estudar com mais profundidade no assunto de gravitação, é chamada de força gravitacional. E para esse conteúdo a gente vai ficar chamando de peso. E o peso então é calculado como sendo mg. É importante que você memorize. A gente vai estar usando o tempo todo, facilmente você vai memorizar. A gente vai aceitar, adotar que para facilitar as contas, o valor da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Normalmente é um valor um pouquinho menor, 9,8, 9,7, 9,9, dependendo aí da localização onde o sujeito se encontra. Mas para exercícios a gente vai utilizar sempre G igual a 10. E um outro conceito que a gente vai estar usando sempre é o conceito da força normal. A força normal é uma força de contato que sempre forma 90 graus com a superfície. Então, se a gente tem aqui o solo e eu coloco um objeto aqui no solo, então eu sei que esse objeto empurra o solo e, por tabela, o solo empurra o objeto. Essa devolução é que a gente vai chamar de normal. Está formando aqui 90 graus com a superfície. Outro sujeito é o plano inclinado. Plano inclinado, de maneira análoga, o objeto empurra o plano para baixo, mas o plano empurra o objeto dessa maneira, formando novamente um ângulo de 90 graus. Então, para que exista normal, tem que haver contato, e o ângulo entre a normal e a superfície é sempre um ângulo de 90 graus. Para a gente finalizar esse primeiro conteúdo, para fazer um monte de problemas para você aprender, a gente tem aqui um conceito que é o chamado força elástica, que é uma força que está associada a uma deformação. Quando a gente estica ou quando a gente comprime, a gente está aí atuando essa força elástica. Essa força elástica, quando ela é linear, ela obedece à chamada lei de Hooke. E a expressão da lei de Hooke é a força elástica é igual a Kx, onde esse x representa a deformação da mola e esse k é a constante elástica da mola. Ela vai determinar se a mola ela é molinha ou se ela é dura. Quanto maior a constante, mais dura será a mola. Se eu digo que a constante elástica da bola é 10 newtons por metro, isso quer dizer que para puxar 1 metro dessa mola, eu preciso aplicar uma força de 10 newtons. Se eu tiver uma outra mola que tiver uma constante de 20 newtons por metro, pela mesma lógica, para puxar o mesmo metro, eu tenho que aplicar uma força maior. Então, a constante maior quer dizer que a mola ela é mais dura, porque eu preciso aplicar mais força para puxar a mesma quantidade. Então, em termos de equações, é muito simplesinho. Na prática, a gente tem duas expressões. Força resultante é m vezes a consequência disso é que o peso é mg, na verdade são 3, e a força elástica é calculada como sendo Kx. Como, em muitos casos, a força ela vai ser constante, a gente vai ter uma aceleração constante. E aí é lembrar que quando a aceleração ela é constante, a gente tem um movimento uniformemente variado. E as equações de Voigt, Torricelli e Sauveton serão usadas normalmente. Beleza? Com esse fechamento inicial, agora a gente já está pronto para trabalhar em cima de exercícios. Então vamos ao nosso primeiro exercício. A figura mostra 2 blocos sobre uma mesa lisa. As massas dos blocos são 2 kg e 3 kg. Ao sistema é aplicada uma força de 5 newtons na direção horizontal. A intensidade da força de contato entre os blocos será... Essa é uma questão bem padrão. É uma questão que você precisa aprender a achar fácil
Porque a maioria das questões tem a ver justamente com esse tipo de questão, esse tipo de figura. Então, o sujeito A e o sujeito B. Apesar do sujeito A ter um tamanho maior do que o do B, foi falado aqui que a massa do A é menorzinha. A massa do A é de 2 kg e a massa do B é de 3 kg. Apesar de não ter lógica, é só você lembrar que eles podem ser feitos de materiais diferentes. Foi aplicado aqui uma força de 5 newtons. E se deseja saber a força entre eles. A gente vai fazer por etapas. A gente vai, inicialmente, considerar um bloco só. Se a gente vai considerar um bloco só, será um bloco só de 5 kg. Nesse bloco aqui, está atuando horizontalmente essa força, que teve valor de 5 newtons. Então, simplesmente, a gente aplica nesse pacote aqui, força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 5 e a força que está atuando é 5 também. Logo, a aceleração que esse conjunto vai passar a ter é 1 metro por segundo ao quadrado. Mas essa não foi a pergunta. A pergunta foi a força entre eles. Para achar a força entre eles, a gente deve desenhar essa força entre eles, obedecendo a ação e reação. A empurra o B e, ao mesmo tempo, B empurra o A. Então, o valor do F é o mesmo, apenas eles têm sentidos opostos. Você pode tanto olhar o sujeito A quanto o sujeito B. O resultado será igual. O sujeito B, como tem uma quantidade de forças menor, ele é um pouquinho mais simples a conta, mas é só um pouquinho. Não diria que é muito mais não. Esse sujeito B, que a gente está olhando para ele tem uma massa de 3 kg. E a aceleração dele é igual à aceleração do A, que é igual ao do conjunto, que é 1. E a única força que empurra ele é esse F, que é o que a gente quer saber. Então esse F é simplesmente 3 newtons. Isso já é a força que A exerce em B. Mas, professor, se eu quisesse pegar o bloco A, daria a mesma coisa? Tem que dar. A gente vai agora olhar esse bloco A, fazendo o mesmo esquema. Força resultante é M vezes A. O M vale 2, esse A é o A do conjunto, que é 1, só que agora eu tenho forças opostas. Forças opostas, para obter a resultante, a gente vai subtrair. Se a gente vai subtrair, a gente sempre tem que pegar o que ganha menos o que perde. O que ganha é no sentido da aceleração. Se a aceleração está para a direita, a força também vai estar para a direita. Então aqui, a que ganha vai estar para a direita, nesse caso, ganha voltada para cá, ou seja, ganha o 5. 5 ganha e o F perde. Então vai ficar quem ganha menos quem perde. Dessa maneira, a gente obtém aqui que o F, ele é exatamente 5 menos 2, dando também 3. É claro que não precisa fazer das duas maneiras. Basta escolher um dos blocos para obter a força de contato entre os blocos. Não precisa fazer cada bloco, beleza? Com isso a gente já encerra essa nossa primeira questão, que a gente vai aprofundando a cada exercício. Então vamos para um novo problema, seguindo o degrau, aumentando, a dificuldade degrau por degrau, para que você possa aprender na resolução dos exercícios. 4 blocos M, N, P e Q deslizam sobre uma superfície horizontal, empurrados por uma força F, conforme mostra o esquema. A força de atrito entre os blocos é desprezível. No futuro a gente vai ter uma parte só de atrito. E a massa de cada bloco é 3 kg. Sabendo dessa vez que a aceleração dos blocos é de 2 metros por segundo, descubra qual é a força que o bloco M exerce no bloco N. Então é uma questão tranquila, mas a gente precisa fazer com calma, principalmente quem está começando. Esse é um assunto que essa parte inicial ela é fundamental para a gente poder chegar nas questões mais caprichadas. Não foi fornecido o valor dessa força, não é a pergunta, mas eu preciso dela. Ele falou que cada bloquinho desse aqui tem 3 quilos. E disse também que esses bloquinhos possuem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente já pode começar considerando um bloco só. Se a gente considerar um bloco só, 4 bloquinhos de 3 vai dar um bloquinho de 12. Como esse bloquinho de 12 está com a aceleração de 2, a gente descobre que essa força resultante, que no caso é o F, ele tem que ser 24. Então a gente acabou de descobrir a força que está atuando no primeiro bloco, que é o bloco M.
Mas o que se deseja é saber a força de interação entre o bloco M e o bloco N. Ah, é muito parecida com a questão anterior. Mudando de cor aqui para enfatizar. O sujeito M empurra o N e o sujeito N empurra o M. Então, ó, é essa força que a gente está querendo. Aqui, com certeza, o caminho é a gente analisar esse bloco. Analisar esse bloco, aplicando novamente a expressão força resultante é M vezes A, o nosso problema será resolvido. Como a gente está olhando apenas esse bloco, eu não vou mais colocar a massa 12, eu vou colocar a massa dele, e a massa dele é 3. Sabemos que ele possui uma aceleração que vale 2. De novo aqui, ó, a gente tem forças opostas. Então, para obter a resultante, a gente subtrai essas forças, fazendo sempre a galera que ganha menos o pessoal que perde. Nesse caso aqui, ó, é nesse sentido, o sentido de quem ganha. Então, F é o sujeito que ganha, F' é o sujeito que perde. Então, vai ficar F menos F'. Só que o nosso F, nós já sabemos que é 24. Então, é 24 no lugar do F, menos F', 3 vezes 2, 6. Então, esse F', naturalmente, é 24 menos 6, dando, então, um valor de 18 newtons. Isso aqui é a força que o M exerce no N, e é o que foi pedido. Claro que a gente poderia fazer o cálculo das outras forças, mas como a gente vai ter diversos problemas, a gente vai ter essa oportunidade daqui a pouco, ok? Então fizemos a nossa segunda questão envolvendo aí a parte de bloquinhos. Então, ó, mais uma questão envolvendo bloquinhos. Dessa vez a gente tem uma locomotiva e nós temos 3 vagões. Cada vagão tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, feito a questão anterior. Porém, a massa de cada vagão é uma massa de 10 toneladas, hein? Lembra aí que cada tonelada tem 1000 quilos. Qual é a tensão que existe entre o primeiro e o segundo vagão, em unidades de 10 a terceira? Qual é a tração que está existindo ali? Para descobrir essa tração, vale a pena a gente fazer um desenho melhor, um desenho onde a gente consiga enxergar melhor essas trações. Então tá aqui os nossos vagões, estou colocando mais separadinho, justamente para a gente poder desenhar essas trações e aí poder desenvolver o que ele está querendo. Então ele falou para a gente, ó, isso aqui é o vagão 1, vagão 2 e o vagão 3, não tem atrito nenhum. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, aqui tem uma corda que puxa todos os vagões, vou chamar isso de T. Mas aqui já é outra corda, isso aqui é o T'. Mas como aqui, ó, é a mesma corda, vai existir aqui também T', mesma corda, tem a mesma tração. Mas aqui já mudou de corda, então não é mais T', eu vou chamar de T duas linhas. Ah, mas aqui é a mesma corda, então continua sendo T duas linhas. Sabemos que todo mundo está se movimentando com uma aceleração que é 2 metros por segundo ao quadrado. Só que ele está perguntando para a gente quem é a tração que está entre os vagões 1 e 2. Ou seja, a pergunta é achar T'. T' pode ser encarado de primeira, mas como a gente está aprendendo, eu vou por um caminho que eu diria que é mais didático. Eu vou, ó, comendo pelas beiradas, como se diz. A gente vai aqui, ó, analisar T duas linhas, que é a tração existente entre os vagões 2 e 3. Mas não foi isso que ele pediu, professor. Vá, confia aí. Aplicando a fórmula, força resultante é M vezes A. Lembrando que a massa dos vagões, cada um tem 10 toneladas. 10 toneladas são 10.000 quilos. E a aceleração com que ele está se movimentando é de 2 metros por segundo ao quadrado. Só que nesse sujeito, as forças horizontais só existe uma. Então não tem sentido nem somar nem subtrair. A força resultante é ela, a única que existe, que é o T duas linhas. Então a gente já descobre que esse T duas linhas, ó, vale 20.000 newtons. Ok. Mas professor, ele não quer essa força entre o 2 e o 3. Ele quer a força entre o 1 e o 2. Beleza. Mas aí agora, quando a gente for isolar esse cidadão aqui, que contém o que nós desejamos, que é justamente
a força T', a gente vai ter todas as ferramentas para resolver. Perceba que aqui ó, tem duas forças opostas. E quando são forças opostas, para a gente obter a resultante, a gente tem que subtrair uma da outra. Sempre fazendo quem ganha menos quem perde. E o que ganha é sempre no sentido da aceleração. Que nesse caso, no sentido da aceleração, é o T' que ganha de T duas linhas. Fazendo quem ganha menos quem perde, T' menos T duas linhas, igual a massa dele vezes a sua aceleração. Agora é substituir valores. Nós queremos o T', que é a atração entre 1 e 2. Nós já temos esse T duas linhas que foi 20.000. A massa foi 10.000 quilos e a aceleração, como todos andam juntos, é 2. Então aqui dá 20.000 e esse 20.000 vai somando. Então a gente descobre que esse T', ele vai dar então 40.000 newtons. T' é a força existente entre o vagão 1 e o vagão 2. Se eu colocar em unidades de 10 à terceira, isso aqui vai ficar escrito assim, ó, 40, 10 à terceira newtons. Como ele quer em unidade 10 à terceira, é o sujeito que multiplica 10 à terceira, que é 40 a resposta, então. Então foi mais uma questão envolvendo essa parte de bloquinhos. Bloquinhos na horizontal. Bloquinhos na horizontal, forças todas na horizontal. No mesmo sentido, a gente vai somar, porque uma ajuda a outra. Sentidos opostos, a gente vai subtrair. É claro que a gente vai evoluindo de degrau em degrau até chegar às questões bem caprichadas. Olha uma questão um pouquinho diferente. Ela tem algo de mais simples, mas tem algo de diferente. Então vamos aprender com ela. Foram fornecidas aqui ó, duas forças. Uma eu sei e a outra se quer, se deseja. Então esse é o nosso objetivo, descobrir que força é essa. E a coisa diferente é que ele vai dar para a gente a equação. Perceba que essa equação é uma velha conhecida nossa, equação do movimento uniformemente variado. Vamos fazer a leitura. A figura a seguir mostra um bloco de massa 10 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal. Ao longo da direção pelo eixo X, o bloco encontra-se sob a ação de uma força constante, de módulo F. E aí, o valor e de uma força de módulo 30 newtons. F não sei e 30 newtons oposto a F. A equação da posição do bloco é dada por essa expressão, onde X é dado em metros e T é dado em segundos. Qual é o valor da força F? Veja bem, o que a gente pode dizer é o seguinte. Na nossa questão aqui, vamos repetir a expressão. 150 mais 12t menos 0,6t ao quadrado. Então a gente tem ó, que a posição da partícula em função do tempo, deixa eu organizar, é 150 menos 12t, cadê? Mais 12t menos 0,6 t ao quadrado. Então essa é a expressão. 150 mais 12t menos 0,6t ao quadrado. Bem, o primeiro passo, como a gente falou, é entender que isso é um movimento uniformemente variado e a fórmula que a gente está falando é uma velha conhecida nossa, ó, que é a fórmula do sorvetão. Essa fórmula do sorvetão, a gente, por comparação, consegue obter o S0, o V0 e a aceleração. O S0 é simplesmente quem não contém T. Quem não contém T daqui é 150. Então o S0 vale 150 metros em unidade do Sistema Internacional. A velocidade inicial é o cara que multiplica T, que no caso é 12 metros por segundo. O cuidado que você tem que ter é que o A dividido por 2, ele vai dar menos 0,6. Se o A dividido por 2 dá menos 0,6, quando esse 2 passar multiplicando, a gente encontra que o A ó, é menos 1,2. E daqui para frente a gente pode simplesmente dizer que o valor da aceleração é o dobro do sujeito que multiplica o t ao quadrado. Então, ó, o valor da aceleração é menos 1,2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja, fazendo mais uma vez a aplicação da fórmula que a gente tem aplicado aqui bastante. Força resultante é massa vezes aceleração. Aqui a gente coloca em módulo, sempre fazendo quem ganha menos quem perde. A massa na questão foi de 10 quilos e a aceleração em módulo
é de 1,2. Então a força resultante ela está dando 12 newtons. Só que a força resultante ela é uma subtração da maior menos a menor. Então aí é onde mora o cuidado. Será que 30 é a maior ou será que o F é o maior? Vamos fazer a leitura novamente para a gente poder entender. A figura a seguir mostra um bloco de massa 10 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal. Ao longo da direção horizontal indicada pelo eixo X, o bloco encontra sobre a ação de uma força constante de módulo F e de uma força constante de módulo 30 no sentido oposto. Aqui está a equação, onde X é dado em metros e T é dado em segundos. Qual é o valor dessa força em newtons? Bem, o que a gente pode dizer nessa questão aqui, é que a velocidade inicial ela é positiva, 12. Então, vamos fazer um desenho. A gente vai dizer que a velocidade inicial ela é positiva. Vou adotar o referencial para a direita. Essa velocidade, por ser positiva, tem o mesmo sentido do referencial. Mas a aceleração é negativa. Quando a gente diz que a aceleração é negativa, significa que a força é negativa, a força resultante. Ou seja, porque a gente já sabe que para onde apontar a força resultante, aponta a aceleração. A aceleração é negativa, então a força resultante tem que ser negativa também. Com essa minha, eu adotei que o referencial é para um lado, então a força resultante tem que estar no sentido contrário, para que tenha aceleração negativa. Qual é a tradução disso? A tradução disso é que se tem que sobrar uma força nesse sentido aqui, que é no sentido do de 30, é porque o 30 tem que vencer o F. Se o 30 tem que vencer o F para sobrar uma força no sentido negativo do eixo, então 30 ganha de F. E sempre a gente, quando tem opostos, é subtrair. A que ganha menos a que perde. Então, nesse caso, tem que ser 30 menos F. Então, pronto, se é 30 menos F igual a 12, esse F aqui tem que ser 30 menos 12, ou seja, o F é 18. Então, F 18 newtons é justamente a resposta do nosso problema. Então, fique atento e decore isso aqui. Apareceu uma equação de segundo grau, tem grande chance de ser movimento uniformemente variado, aplica sorvetão e você obtém o V0, o S0 e o valor da aceleração. Beleza? Vamos fazer mais problemas para a gente ir aprendendo degrau a degrau. Olha aqui, vamos evoluir. Até agora, as questões que a gente fez tinham sido questões ao longo da horizontal. Agora a gente vai fazer questões em que o bloquinho ele está pendurado. Quando a gente diz que o bloquinho está pendurado, vai ter a influência do peso. Mas, professor, aqui não tem a influência do peso, não? Tem, mas o peso, na prática aqui, ele vai se cancelar, né? Essa força para baixo, ela tem um valor igual a essa força para cima. Então, na prática, o que interessa para o movimento é a atração. E aqui tem uma briga entre o peso e a atração. Foi dito aqui que a massa do cidadão 1, ele é de 1 kg. Aí, como eu tenho escrito M2 e M2, vamos fazer a leitura, porque um deles é M1. Aí, na leitura, a gente vai descobrir quem é o M1 e eu refaço bem direitinho com vocês. Dois blocos de massa M1 e M2 estão ligados através de um fio inextensível, de massa desprezível que passa por uma polia ideal, como mostra a figura. O bloco 2 está sobre a superfície plana. Tá, se o bloco 2 está sobre a superfície plana, é porque esse aqui é o nosso bloco 1. Desculpe aí o engano. Dessa maneira, o peso, lembrando que a gente, pela primeira vez está usando essa expressão mesmo, se a massa é 1, multiplicando por 10, a gente descobre que o peso é 10 newtons. Então, existe uma força aqui para baixo de 10 newtons. E ele está dizendo para a gente que a aceleração desse bloco aqui, é 1 metro por segundo ao quadrado. E aí, como é que a gente resolve? É muito simples, pessoal. É só você, aprender o passo a passo que no instante você vai desenrolar. Então, tá aqui o nosso bloquinho de 1 kg. Por ter 1 kg, a gente diz que o peso é de 10 newtons. Não tem atrito na situação. Na prática, tem um bloco de massa desconhecida M2, só que apesar de não saber a massa, ele forneceu para a gente o valor dessa aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a gente com isso, por exemplo, consegue descobrir o valor dessa atração. Como é que eu descubro o valor dessa atração, professor? Do mesmo jeito que a gente fez as questões anteriores. Como assim?
força resultante não é massa vezes aceleração? Então, olhe só para esse bloco. Olhando só para esse bloco, a massa é 1. E a aceleração, ele forneceu que é 1 também. Mas são forças opostas, então tem que subtrair. A que ganha menos a que perde. Lembrando que a que ganha é exatamente a força que está no sentido da aceleração. Então, se a aceleração está para baixo, a força que ganha é para baixo. Nesse caso, então, 10 ganha do T. Se é a que ganha menos a que perde, então é 10 menos T. Então, a gente vai descobrir que a atração, ó, é 10 menos 1, dando, então, o quê? 9 newtons. Mas, professor, essa não é a pergunta. Não, não é a pergunta. Mas a gente já comentou que o valor do peso aqui se cancela com o valor dessa normal. E a única força que arrasta esse bloco é a atração, porque a corda é a mesma, tem o mesmo valor. E essa atração a gente acabou de visualizar, ó, que vale 9 newtons. Então, se você agora aplicar a expressão que a gente acabou de aplicar para esse bloco, a gente resolve o probleminha. Olha, força resultante é massa vezes a aceleração. A massa a gente quer saber, foi chamada de M2. A aceleração que esse bloco tem é a mesma aceleração com que esse desce. Por que a mesma aceleração? Eles estão amarrados por uma corda. A quantidade que esse desce é a quantidade que esse desce também. Então, ó, a aceleração desse, se vale 1, desse aqui vai valer 1 também. E a força resultante é a própria tração. Ah, mas a tração já vale 9. Então pronto, 9 é M2 vezes 1, logo essa massa do sujeito 2 vale 9 quilos. Já acabou o problema? Acabou. Qual é a dica? Qual é a deixa? Quando está pendurado, o peso vai gerar influência. Quando ele está apoiado, o peso não gera influência nas forças que geram a aceleração. Ele vai gerar influência direta, porque a massa vai ficar maior do conjunto aí. A gente vai trabalhar mais isso na próxima aula. Valeu!